Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Fatos Relevantes. Esse da semana quebrada aí por um feriado, né? Semana do dia 11 ao dia 15 de outubro de 2021. Como esperado, por causa do feriado, foram poucos fatos relevantes, mas tem participação de gestor e tivemos operações aí importantes, né, para a gente analisar. A única diferença é o seguinte: já que teve pouquinho fato relevante, você vai ver já já quais são, eu resolvi deixar esse gravado. Programei para que ele saia como ao vivo, para que as pessoas possam participar do chat, porque eu sei que tem uma turminha aí que adora ficar batendo papo no chat, mas como ele foi mais curtinho, eu deixei gravado assim, eu folgo um sábado, fazia tempo que eu não parava um pouquinho, e na semana que vem, certamente, com uma semana normal e com o mercado funcionando a todo vapor, a gente vai ter fatos relevantes ao vivo de novo e com muito mais destaques, né? Mas vamos a eles, ó. A Corujinha está espantada, né? Deve ter sido pelo pequeno número de fatos relevantes dessa semana. Fundos com menos de 10 mil cotistas, tivemos no dia 11 o Helg 11, que é o Helg Logística, no dia 14 o Torre Norte, o Mercantil do Brasil e o Risa Arctum Real Estate, além do NCH EQI High Yield Recebíveis Imobiliários. E no dia 15, sexta-feira, o McPhy e o Guardian Logística. Esses foram os fundos com menos de 10 mil cotistas que divulgaram fatos relevantes essa semana. E os maiores fundos, o que temos então hoje no Fatos Relevantes? Rio Negro, anunciando locações de conjuntos, foram 2 fatos relevantes na semana. O Risa Terrax, anunciando mais uma compra de fazenda, você vai ver aqui a participação do gestor numa entrevista te explicando melhor. E o Rio Bravo Renda Varejo, RBVA 11, anunciando a conclusão de venda de imóveis. Foram dois imóveis que concluíram. Então, dando início aqui aos fatos relevantes da semana dos fundos maiores, no dia 13 do 10 e também no dia 15 do 10, o Rio Negro, que é o RNGO11, administrado pela Rio Bravo, fundo que tem 15.821 cotistas, esse é um fundo que tem duas torres, né, um conjunto que tem lá 2, 3 torres, todas no mesmo conjunto, em Alphaville. E anunciou no dia 13 do 10 que assinou um novo contrato de locação por 5 anos com a empresa Tejofran para 2 conjuntos do edifício Padaueri, que fica lá no complexo Rio Negro. O contrato é reajustado por IPCA, e em caso de rescisão antecipada, a inquilina deve ressarcir integralmente a carência e os descontos concedidos. Portanto, a gente percebe, né, já está no fato relevante, que teve carência e teve desconto, o que é normal em situações de mercado pró-inquilino. Eu percebi agora aqui que eu não pus no resumo, pus sim, 5 anos, 60 meses, prazo de 5 anos. Então, em relação à multa, é uma multa normal de contrato típico, porém, ela é aumentada por tudo que a gestora abre mão agora nesse período de carência e descontos. Essa nova alocação corresponde a aproximadamente 0,026 por cota de impacto positivo no resultado, considerando os custos de vacância e após o fim do período de carência, que vai acontecer no início do primeiro semestre de 2022. Então, esse foi o primeiro fato relevante desse fundo. Aí eu já vou saltar para o dia 15 para a gente permanecer nele mesmo, né? No dia 15 do 10, veio outro muito parecido. Ó. Assinou um contrato de locação também por 5 anos com a Nava Serviços para um conjunto do mesmo edifício. Então, no caso da Tejofran, foram 2 conjuntos e, nesse caso, um conjunto. O contrato é reajustado pelo IPCA e, em caso de rescisão antecipada até o 36º mês, a inquilina deverá ressarcir integralmente a carência concedida. Então, a diferença aqui provavelmente não tem desconto, ou se tem, não entrou na negociação da multa, e no primeiro caso, em qualquer período de rescisão antecipada, tem que devolver, né? Nesse aqui, essa multa maior que exige a devolução da carência é só até o 36º mês. Também um contrato típico, certamente. A nova alocação corresponde a aproximadamente 0,013, ou seja, metade da anterior, né? Eram dois conjuntos no fato relevante do dia 13, 0,026 de impacto.
esse aí, um conjunto, metade do valor, 0,013 por cota, de impacto positivo no resultado, considerando os custos de vacância e após o período de carência, que deve acontecer no início do segundo semestre de 2022. E com isso, com esses dois fatos relevantes, a vacância do fundo passa a ser de 24%. Então, ó, consolidando aqui, no primeiro, o período de carência termina no início do primeiro semestre, e no segundo caso, a carência termina no início do segundo semestre. E a vacância passa a ser de 24%. Boa notícia, né? Porque Alphaville é uma praça sempre mais difícil, mesmo nos períodos de mercado aquecido no segmento de escritórios. E se a gente está vendo movimentação de novos inquilinos em Alphaville, é bom sinal, né? Até Alphaville está voltando a ter negociação, que dirá das praças mais consolidadas, né? Você deve se lembrar que algum tempo atrás o Moise Politi soltou um fato relevante também, falando de uma locação lá de um imóvel em Alphaville do fundo da REC, e disse a mesma coisa, ó, Alphaville, que a vacância está elevada e a gente está vendo movimentação. Então, do ponto de vista do impacto e tal, né, são duas operações pequenininhas, mas o que a gente tem para tirar desse fato relevante é prestar atenção de que o mercado está se mexendo e as pessoas estão voltando, né? As empresas estão voltando a ocupar espaços. Aliás, aqui em São Paulo teve um fato importante nessa semana, que o governador do estado resolveu que a partir da próxima segunda-feira é obrigatório voltar às aulas presenciais. O que isso tem a ver com esse nosso mercado de fundo imobiliário? Bom, é o seguinte, cada um, né, com as suas precauções e tal, não vou julgar ninguém. Minha filha voltou para as aulas assim que possível, mesmo quando era bem intermitente, uma vez a cada 15 dias e tal, a gente sempre mandou, por entender aqui, eu e minha esposa, que seria muito importante para a saúde mental dela, voltar a frequentar a escola, ver os amigos, as crianças, a professora que ela tanto gosta e tal. Mas tudo bem, quem tem entendimento diferente, né, cada um com a sua consciência. Mas é fato que, então, até hoje, as aulas estavam no modelo híbrido, né? A maioria das crianças lá na sala de aula e algumas ainda no modelo remoto, né? Assistindo online. Dessas pessoas que não voltaram, parte delas continuam preocupadas com a questão da pandemia, mesmo com a vacinação e tal, e mais uma vez, não vou julgar a cabeça de ninguém. Mas é fato também que parte dessas pessoas estavam numa situação cômoda, assim, saíram de São Paulo, dos grandes centros, no início da pandemia. O que aconteceu com condomínios no interior e com casas no litoral foi incrível, assim, simplesmente zero vacância nesses lugares, né? Porque as pessoas fizeram locações por temporada e tal para fugir da pandemia e aproveitando o trabalho remoto, tal, conseguiram se instalar lá. E aí, passado esse mais de um ano de pandemia, teve gente que gostou e que não queria voltar. Então, enquanto as aulas estavam sendo online, deixa os filhos assistindo a aula online, eu vou continuar trabalhando da praia, trabalhando da casa de campo e coisa assim. Agora, não tem mais jeito. Essas crianças têm que voltar para a escola, ou muda o filho de escola, tira da escola de São Paulo e põe na escola do litoral do interior, ou então volta para a capital. E com isso, claro, boa parte vai voltar para a capital para não ter que mudar os filhos de escola, e com isso, muito provavelmente, a gente vai ver mais movimentação nos escritórios, mais movimentação nos shopping centers, na cidade como um todo, certo? Então, voltando ao fato relevante, movimentação em Alphaville, praça difícil, que está com vacância elevadíssima, ver novas locações é importante e dá para a gente tentar entender de que isso deve estar acontecendo com todo o mercado, e essa questão da volta às aulas aí pode parecer sutil, mas acredito eu que vai trazer um bom impacto também para os mercados de escritório. Legal, vamos continuar aqui. No dia 13 do 10, o RISA Terrax, que é o RZTR11, administrado pela Genial e gerido pela RISA, o Fundo de Fazendas, né, da RISA, tem 35.787 cotistas, anunciou o seguinte, que o RZTR11 comprou uma fazenda em Sorriso, no Mato Grosso, por 26 milhões de reais. A área total é de 655 hectares, né,
dos quais 514 são explorados por agricultura e 140 possuem outros usos. Esse preço de 26 milhões de reais, então, equivale a 50.493 por hectare agricultável, e será pago em duas tranches, a primeira quando lavrar a escritura e na segunda no registro definitivo do imóvel. A operação é um sale and leaseback por 10 anos com concessão de opção de compra para o vendedor, né? O impacto do arrendamento nas receitas do fundo é de aproximadamente 30 centavos por cota ao ano. Então, essa é uma operação mais tradicional do Risa Terrax e dos fundos de terras agrícolas até agora, né? Que é uma operação de sale and leaseback, então o dono da terra vende, fica lá como arrendatário, no caso do Risa Terrax, mas ele tem uma opção de ir recomprando a terra dele ao longo do tempo, geralmente de ano em ano, no caso do Risa. Conversei com o Paulo Prado e agora vamos acompanhar aqui essa conversa. Deixa eu colocar o vídeo que eu gravei com ele hoje de manhã, né? Sexta-feira de manhã. Eu estou gravando Fatos Relevantes na sexta-feira à noite, bem fim de noite aqui, e pela manhã gravei com o Paulo Prado. Acompanha aí. Paulo Prado fazia tempo que não aparecia por aqui, fazia tempo que não soltava um fato relevante. Tudo bom, Paulo? Mais uma compra para o fundo? É isso aí. Tudo bem, Arthur? Não, a gente já tinha um tempo, né, que não tinha nenhuma nova operação. Na verdade, já está praticamente alocado o fundo, né? Então, essa operação surgiu com o que restava de caixa do fundo, basicamente. É uma operação bastante interessante que a gente achou, por ser uma fazenda já vizinha de outras que a gente já tinha em Sorriso, então ela acaba ficando contígua com essas outras fazendas, com o mesmo grupo arrendatário parceiro, né, na operação, que é o Grupo FIR. Então, fez bastante sentido para a gente, num yield legal, para poder terminar de alocar o fundo aí. Então, para o tamanho do fundo, passa a ser uma operação menor já, né? É legal quando o fundo vai crescendo, sim. A gente olha 26 milhões e acha uma operação pequena, né? Sim. Até nem faria sentido comprar essa fazenda se ela não fosse contígua às outras então, assim, porque acaba que a gente junta isso num bloco só. E aí fez bastante sentido. Mas até assim, se fosse uma fazenda desse tamanho hoje, avulsa, vamos dizer assim, em outra localização, não faria muito sentido para o fundo. Mas nesse contexto faz bastante sentido. Então foram 26 milhões, fica em Sorriso, no Mato Grosso do Sul, né? Faria Lima do agro, não é isso? Sorriso, Mato Grosso, ela... Mato Grosso do Sul, não, Mato Grosso. Mato Grosso, é isso aí. Não, então a região lá é muito, muito próspera, muito boa, uma região bastante consolidada, onde os negócios de terra hoje lá na região, nesse perfil de área que a gente está tratando aqui, giram em torno de 1.000 sacas por hectare, algo nesse nível, assim. Então, a operação ficou muito bem precificada na nossa visão também aqui do fundo, porque tem aí um haircut de preço muito grande no valor real de mercado de uma área desse tipo. É legal isso que você comentou, né? Aqui, óbvio, no fato relevante, o preço é em reais, 26 milhões, que dá 50.493 por hectare. Mas a moeda, o indexador desse mercado, muitas vezes são as sacas, saca, né? De soja. Se a gente fosse falar de preço de saca de soja hoje na região, para os patamares que a gente está trabalhando de saca de soja, seria algo como 150 mil reais por hectare. Então, quase um terço do valor de mercado, né, de haircut. Então, isso dá uma margem de segurança muito grande para o fundo para trabalhar. E é aquela operação mais padrão, né? Um sale and leaseback por 10 anos. É evidente, o vendedor ele te vende por um terço do valor de mercado, porque ele tem a possibilidade de recomprar. Exatamente. Então, a operação padrão de sale and leaseback com o Grupo FIR, a gente já tinha 2 outras operações com eles, foi a terceira operação, um grupo bastante consolidado de Sorriso, muita área própria, patrimonialistas. A operação ficou bem encaixada. Então é isso a cada um ano, né? Ele vai recomprando. Exatamente, ele tem a opção de a cada ano recomprar 10% da área, né? Então, lá no caso deles, a gente já deve estar com mais ou menos uns 2.000 hectares
mais ou menos, de operação com eles. Então, num bloco só. Então, é uma fazenda que ficou bastante interessante para a região. Ele vai recomprando como se fosse 200 hectares por ano, né? E aí o valor do arrendamento mais essa recompra é que dá esse impacto de 30 centavos ao ano nas receitas. Exatamente. No caso aqui é só no arrendamento, né? Todo o yield da operação está no arrendamento e o produtor tem a opção de recomprar pelo mesmo preço que foi adquirido pelo fundo. É pelo mesmo preço. Então isso não gera resultado para distribuir. Nesse caso, o resultado vem todo no contrato de arrendamento. Né? Aí é naquela modalidade que a gente recebe um ano antecipado, vai acruando conforme o uso da terra ao longo do ano, e aí no outro ano recebe antecipado novamente. Então, roda aí, né, no yield, mais o carrego do DI, da aplicação desse caixa que é recebido antecipadamente, que a gente vai distribuindo para o cotista também. Tá certo. Então, esse 0,30 ao ano chega a dar um impacto, uma operação pequena para o tamanho do fundo, né? No rendimento mesmo, acho que provavelmente não vai mudar. É um pouquinho só, mas é pouca coisa que vai alterar. Como a gente tem essa entrada e saída de caixa semestral, basicamente, aqui, né? Então, a gente vai equalizando o dividendo. A gente não necessariamente a gente precisa trabalhar como os outros fundos que o cara recebe, aluguei a Lajes, mês que vem tem um aluguel, no outro tem outro aluguel. Deu vacância, perdeu. A gente tem mais flexibilidade para trabalhar porque a gente recebe todo o caixa antecipado. A gente tenta linearizar isso ao longo do semestre para dar mais previsibilidade para o nosso investidor, né? Legal. Então, consolidando aí, já são quantas propriedades no fundo? São 16 propriedades. 16 propriedades. Num patrimônio líquido que já está em 1,1 bi, que a valor de mercado, essas fazendas, elas têm valor maior de 2,4 bi de reais. Então, na verdade, né, logicamente que tem que ser precificado pelo 1,1, porque tem opção de recompra pelo produtor. Sim. Né, mas o valor de mercado dessas propriedades do fundo é superior a 2,4 bi hoje, em avaliações que a gente fez recentemente. Que é a proteção, né, que você tem Exatamente. como arrendatário. Muito bom, Paulo. Obrigado por mais essa e espero que tenha mais fatos relevantes em breve para a gente conversar novamente. Tomara. Valeu, Arthur. Obrigado, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. A semana é tranquila, a compra é pequenininha, mas a gente sempre aprende quando tem oportunidade de ouvir o gestor, né? A cada papo com o Paulo, a gente vai entendendo mais da engenharia financeira toda por trás do Risa Terrax, como ele calcula e como ele se programa para a distribuição de rendimento, como acontece essas recompras do fazendeiro, que vende bem mais barato, mas porque sabe que tem a possibilidade de recomprar e tal, enfim. Fatos relevantes, eu gosto muito de fazer isso justamente porque a cada semana é um aprendizado, em cada conversa com o gestor, em cada fato relevante, a gente sempre tem algo a mais para aprender. Bom, antes de passar para o próximo fato relevante, quero lembrar que está chegando, hein, o Fórum GRI de Fundos Imobiliários. Vai ser no dia 11 de novembro, falta menos de 30 dias. Não perca o Fórum GRI. Se você tiver a oportunidade de ir presencialmente, vá ver as pessoas, vá fazer networking e tal, ou então, ao menos, assista online de qualquer lugar do Brasil. Para ir presencialmente tem que pagar, não sei de cabeça quanto que é, veja lá no site, e para assistir online é de graça, mas evidentemente você tem que fazer um registro. Então procure aí o Fórum GRI de Fundos Imobiliários no Google e já tome as providências, né? Mas não vá perder o maior evento de fundo imobiliário do Brasil. Todo ano, cada vez maior e mais relevante. Seguindo aqui, ó, no dia 15/10, o Rio Bravo Renda Varejo, que é o RBVA 11, administrado e gerido pela Rio Bravo, e tem 42.452 cotistas, anunciou que foram superadas as condições resolutivas e recebidos os pagamentos da segunda e última parcela das vendas dos ativos Venda Nova, que fica em Belo Horizonte, né, Minas Gerais, e Bom Sucesso, em Guarulhos, São Paulo. Então, são fatos relevantes que já tinham sido divulgados
da venda, do recebimento do sinal e que faltavam as condições resolutivas. Esse é para dizer, ó, tudo resolvido, tudo certo, bateu o martelo, fundo recebeu o saldo. O valor total das vendas foi de 20 milhões e 7 mil, sendo 5 milhões 307 do Bom Sucesso e 14 milhões e 700 do Venda Nova. Esses valores são respectivamente 45,9% e 28,3% acima do valor patrimonial. O RBVA já tinha recebido o sinal de 100 mil reais para cada uma das agências vendidas, né, 200 mil ao todo, e o saldo foi pago no dia 15/10, dia que foi anunciado esse fato relevante, o saldo de 19 milhões e 807. O fundo deixará de receber as receitas de locação dos imóveis. Evidentemente, ele os vendeu e agora não pertence mais ao fundo. As vendas geraram um ganho de capital de cerca de 6 milhões e 160, que equivale a 53 centavos por cota. Esse ganho de capital, 95% dele tem que ser distribuído ainda no semestre, né? Estamos no mês 10, falta novembro e dezembro, e vai ser distribuído, certamente por causa da regulamentação. E aí vem aquela tabela que eles têm feito em todo fato relevante dessa sequência de vendas, consolidando todas as operações, semestre a semestre, quanto que foi de principal, quanto que foi de ganho de capital. O principal está sendo retido para fazer outras compras, pagar outras compras que já foram feitas, e o ganho de capital é distribuído. Então, no primeiro semestre já distribuíram 50 centavos, referente a lucros das vendas, e no segundo semestre já acumulou 67 centavos de lucro de vendas, no total R$1,17. Mas preste atenção, não tem R$1,17 ainda para distribuir, certo? 0,50 já foi, porque era no primeiro semestre do ano. Isso aí. Bom, como eu disse, a semana foi curtinha, com poucas operações. Esses foram os fatos relevantes da semana, mas presta atenção nos destaques da semana. Ó. Destaques da semana. Primeiro, ontem para você que está assistindo no sábado ou em alguma outra data, não, ontem para você que está assistindo no sábado, né? Sexta-feira para você que está assistindo em outra data, gravei não, foi ao vivo, né? O Fiz em Exame com o Zamba, com o Leonardo Zambolin. Ele é o gestor dos fundos de agro do BTG Pactual, o BTAL11 e o BTRA11. Então, aqui no Fatos Relevantes, você viu uma entrevista rapidinha com o Paulo Mesquita Prado, da Risa, e no site da Exame Invest você acompanha uma longa conversa de 1 hora com o Leonardo Zambolin. Gosta de falar, gosta do que faz, assim, não precisa nem perguntar, é só dar boa tarde, ele sai falando aí, se deixar, ele ocupa o programa todo, só do boa tarde em diante. Foi realmente uma baita conversa, eu acho que é de quem trabalha no agro, viu, porque ele é tão simpático quanto o Paulo Prado e gosta bastante de conversar sobre o fundo. Então assista o Fiz em Exame, que foi ao ar nessa sexta, dia 15/10, e uma coisa legal, assim, você vai ver o BTAL, ele é de agrologística, então tem lá galpões, tem silos e umas operações no meio do caminho aí bem interessantes. E o BTRA, ele é similar ao Risa Terrax, mas tem grandes diferenças. Assim, a operação é uma engenharia financeira também, o fazendeiro tem opção de recompra, mas tem lá diferenças bem interessantes, bem importantes em relação ao Risa. Nem melhor nem pior, tá? Diferenças, e que você vai aprender assistindo o Fiz em Exame. Outro destaque é que durante essa semana eu publiquei esse vídeo chamado de alavancagem em fundos imobiliários. Você deve lembrar que há um tempo atrás o Bruno Margato participou do Fatos Relevantes, deu uma entrevista e falou de uma operação que tinha sido alavancada. A gente teve uma longa conversa sobre a alavancagem, que eu até falei, foi uma aula aqui, e o Bruno falou, no próximo relatório gerencial eu vou pegar e detalhar isso tudo por escrito. Dito e feito, saiu um relatório, né, com umas 2, 3 páginas só falando sobre a alavancagem, detalhou mesmo, deu mais uma aula, e aí eu peguei em cima desse relatório e fiz esse vídeo na sequência, do jeito que ele pôs lá, e explicando e fazendo comentários. Ficou bem legal, é um conteúdo denso, não é um conteúdo básico, mas super importante para que você aprenda cada vez melhor sobre essa indústria que está ficando mais sofisticada. Assista, compartilhe,
veja lá a alavancagem em fundos imobiliários. E o Construindo Renda com Fundos Imobiliários, obviamente, vou lembrar, em 15/10/2021, ainda tenho recebido algumas mensagens de pessoas com dificuldades, o pessoal da Exame trocou de plataforma, evidentemente, por uma plataforma melhor. E nessas ocasiões, fatalmente, alguns usuários têm dificuldade, têm problema lá de voltar, de ter conexão. Mas tudo estão sabendo, estão trabalhando, entrando em contato com todo mundo. Quem entra em contato comigo, eu passo para eles e peço para entrar em contato e resolver, mas o conteúdo continua o mesmo e de excelente qualidade, com centenas de alunos e alunas satisfeitas. Então conheça aí, se você ainda não fez, o Construindo Renda com Fundos Imobiliários. E aí os meus endereços em outras redes sociais, hoje exclusivamente você está me assistindo pelo YouTube, né? Como eu não estou fazendo a transmissão ao vivo, não está indo nem para o LinkedIn, nem para o Facebook. Se você gosta de outras redes sociais, me encontre nelas também, e principalmente nesse grupo do Telegram, onde eu vou distribuindo bastante coisa. Como concentra mais de 3.200 pessoas que estão lá no grupo, fica bem fácil quando eu quero distribuir um documento, um vídeo novo, tal, pum, já mando para lá, já sei que chegou no maior número de pessoas possível. Era isso, foram esses os fatos relevantes da semana. Hoje não tem perguntas e respostas, hoje não tem cara a cara, já que novamente, como a semana foi bem curtinha, tivemos, no final das contas, 3 fundos, né? Só que soltaram fatos relevantes. Eu aproveitei para gravar ele na noite de sexta-feira, e esse sábado eu tiro para descansar um pouco mais. Obrigado, um grande abraço, até a próxima semana, aí sim, ao vivo novamente, com fatos relevantes.